essa luta me matar e o desespero me tomar, por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. E ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Oh, oh. E o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio, eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ô Paizinho, Tu és o Deus de graça, Pai. Tu és o Deus que tem nos cuidado todos os dias. Tu és o Deus, Senhor, que tem feito, Senhor, maravilhas sobre nossa vida. Independente, Senhor, se nós entendemos hoje ou não entendemos, mas Te louvamos, Pai, porque o Senhor tem nos feito maravilhas, tem nos feito bem, tem cuidado de nós, tem dado Seu amparo, tem dado Seu cuidado, Paizinho. Louvado seja o Teu nome, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Louvado seja o Teu nome, porque Tu tens sido maravilhoso. Em nome de Jesus Te louvamos, Pai. Aleluias, aleluia. Queria falar um pouquinho com vocês, amados, sobre o livro de Tiago. Estava essa semana ali estudando, já vinha alguns dias, na verdade, que eu tirei o livro de Tiago para fazer devocional. E entre eles eu estava lendo ali o capítulo 1, e eu estava vendo um pouquinho sobre a fé e a alegria no meio das adversidades, ou a fé e a alegria em meio aos problemas, ou a fé e a alegria em meio às tribulações. Então no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 2, diz assim: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passar por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e na perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte coisa alguma a vocês. Vou ler novamente. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passar por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da vossa fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte coisa alguma a vocês. Logo no versículo 1 eu começo a analisar algumas coisas, e eu vejo que nós devemos nos alegrar em meio às provações, ou nos alegrar no meio das dificuldades ou tribulações. Amados, estamos vivendo um tempo muito ruim, estamos vivendo um tempo de grande dificuldade, estamos vivendo num tempo de diversas provações.
seja ela doenças como Covid, depressão, como dengue, seja ela a parte econômica como desemprego, como contas empilhando uma em cima da outra, inflação, que você ia no mercado e comprava antigamente, você não consegue comprar mais, o salário não tem rendido a mesma coisa, como problemas sociais, pessoas perdendo sua casa, pessoas não tendo o mínimo necessário, fome, crianças que hoje às vezes não podem ir para o colégio e muitas vezes é lá a única refeição que ela pode ter. Estamos vivendo um tempo difícil. Interessante que Tiago aqui nesse momento fala: meus irmãos, tenham de grande alegria quando passar por diversas provações. Eu fico pensando sobre a vida de Tiago nesse momento. Tiago também nesse momento vivia grandes tribulações. Provavelmente tribulações muito maiores do que nós estamos vivendo hoje. Nessa época era muito comum pessoas serem mortas apenas por servir a Jesus. Nessa época era muito comum famílias inteiras ser colocadas dentro de arenas para ser diversão, apenas para ser assassinada por leões. Nessa época, Tiago foi escrito aproximadamente 62 anos depois de Cristo. Nessa época, provavelmente Tiago tinha visto vários discípulos de Cristo, não visto literalmente, mas sabia de vários casos de discípulos de Jesus que havia sido assassinado. Ou seja, Tiago sabia que a qualquer momento de sua vida, ele poderia ser assassinado. Tiago sabia que a qualquer momento de sua vida, alguém poderia entrar na casa dele, pegar ele, levar ele. Ele poderia, no momento que estiver falando de Jesus, ter sido levado, ter se jogado no meio das arenas. Provavelmente Tiago, neste momento, havia perdido vários discípulos, vários amigos, várias pessoas familiares. Tiago, neste momento, ele convivia com o medo constante. Assim como nós hoje vivemos com medo constante da doença, dos problemas que nós temos encontrado no nosso dia a dia, Tiago vivia com os problemas constantes daquele momento, com o medo constante daquele momento. E é exatamente nesse contexto que Tiago fala o seguinte: meus irmãos, considere motivo de grande alegria vocês passarem por provação. Meus amados, eu não quero dizer que nós precisamos passar por provação. Eu não quero dizer que você tem que estar sorrindo minha provação agora. Mas eu quero explicar por que eu estou falando isso. Quando você olha ali no versículo 3, diz o seguinte: pois vocês sabem que a prova da vossa fé produz perseverança. Ou seja, nós precisamos estar alegre no meio da tribulação, porque isso é uma prova de fé que vai nos conduzir à perseverança. Interessante que o livro de Tiago, ele foi escrito em grego. A Bíblia ela foi escrita em grego, hebraico e aramaico. E o livro de Tiago em grego. Quando a Bíblia ali naquele lugar está falando sobre perseverança, ele usa uma palavra em grego. E eu tenho dificuldade de falar o português, mas eu vou tentar falar essa palavra em grego. Chama epinome, ou epinomi. Essa palavra significa seguir em frente, mesmo embaixo de golpes. Ou seja, você vai ter fé, a alegria, a alegria sua em meio à tribulação vai te produzir fé, que vai te produzir a perseverança. E o que é essa perseverança? É seguir firme, mesmo embaixo de golpes. Ou seja, está acontecendo problemas, está acontecendo coisas terríveis, estou perdendo amigos, estou perdendo familiares, mas mesmo assim eu vou permanecer firme, mesmo embaixo de golpes. Eu acho interessante, quando eu li isso aqui, eu comecei a lembrar uma situação. Eu sou do interior do Paraná, norte do Paraná, e eu estudava num colégio lá, onde o pessoal tinha uma brincadeira, né? Eu ouvi falar que essa brincadeira também o pessoal faz aqui, tem até um outro nome, que era o seguinte: tinha um corredor ali, mais ou menos de uns 4 metros de largura, ficava uma turma de um lado do corredor, uma outra turma do outro lado do corredor, como era uma turma um pouco mais velha, ficava esperando a turma mais nova passar por ali, e aí começava o empurra-empurra. Ficava o pessoal sendo meio jogado em zigue-zague ali. Era uma brincadeira boba, muito boba. A verdade é que o nosso corredor de aula ali
era um corredor de acesso à quadra. Então, toda hora, no dia do recreio, as pessoas tinham o hábito de passar por aquele corredor. Amados, em menos que 2 dias, eu acho que o fluxo daquele corredor diminuiu mais que 80%. Porque as pessoas não queriam ser empurradas, não queriam ser golpeadas. As pessoas não queriam cair. Tinha risco de cair, tinha risco de se machucar, tinha risco de se ralar. Ninguém queria passar ali mais. As pessoas começaram a dar a volta por outros corredores para não precisar passar em frente daquele corredor onde tinha essa brincadeira. Só que tinha alguns pequenininhos, eu lembro até hoje, são pequenininhos mesmo, 11 anos, acho que a turma ali que fazia essa brincadeira tinha 14, 15 anos, que não tinha medo. Eles falavam, não, eu vou passar por aqui. Se for passar por aqui, vocês vão sofrer. E eles passavam assim mesmo, era empurrado para lá e para cá. De vez em quando, um ou outro pegava impulso, que era um decidão, saía correndo na direção do corredor, passava correndo na direção do corredor, era empurrado, apanhavam e passavam ainda tipo olhando para nós. E aí, vai fazer o que agora? E eu lembro bem que ele fez isso uma vez, 2, 3, 4, acho que chegou um momento que a gente perdeu a graça. A turma maior perdeu a graça. Ele não tinha medo. Ele passava ali mesmo embaixo de golpes. Ele passava por ali mesmo embaixo de apanhar, mesmo tendo risco de se ralar. Alguns caíram, se ralaram, verdade. Então eles passavam ali mesmo sabendo que tinha o risco. Meu amado, eu fico pensando nessas crianças como aqueles que perseveram. Nós perdemos a batalha da brincadeira. Por quê? Porque eles permaneceram firmes mesmo embaixo de golpes. Eles permaneceram ali, mesmo sabendo que iria se machucar. E no final das contas, quem parou com a brincadeira foram os maiores, não os pequenos que desistiram de passar por ali. Meus amados, quando nós nos alegramos do Senhor em meio à dificuldade, isso nos produz fé, e a fé nos produz perseverança. Ou seja, vai acontecer os problemas ao redor de você. Você vai ver pessoas precisando da sua ajuda. Você vai sentir dor, seja ele mental, espiritual, seja ele física. Mas a verdade é que precisamos permanecer no Senhor, permanecer firme. Precisamos aguentar independente da dor, aguentar independente do sofrimento, independente da dificuldade, independente dos golpes. Precisamos atravessar. E a perseverança, ela nos traz maturidade e integridade. Olhando aqui no versículo 4. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que lhe falte coisa alguma. Amados, isso me faz entender que o que nós estamos passando não é em vão. Que permanecer no Senhor não é em vão. Que nos alegrar no meio da dificuldade não é em vão. Que permanecer com fé no Senhor, convictos, ter a permanência nele, não é em vão. Ele vai nos conduzir, Ele vai nos direcionar, Ele vai fazer de nós pessoas evoluídas, que perseveram com fé, que vivem na fé, que têm perseverança no Senhor. Aqueles que resistirem neste momento, aqueles que conseguirem permanecer firmes, que conseguem permanecer com fé, vai se fortalecer no Senhor, vai conhecer Ele mais, vai ter maior entendimento dEle, vai se tornar íntegros e vai se tornar maduros. Se alegrar no Senhor, no meio das dificuldades, no meio da adversidade, é a certeza da salvação que Ele vai fazer. Você não está alegrando no Senhor apenas porque você está passando dificuldade. Você está se alegrando no Senhor porque você tem a convicção de que Deus é Deus e Ele vai fazer. Eu estou passando por maior dificuldade. Deus é Deus, Ele vai fazer. Eu tive uma perca essa semana. Deus é Deus, Ele vai fazer. Ele tem um plano sobre a sua vida. Ele está cuidando de você. Ele está cuidando de todas as coisas por você. Ele vai te evoluir. Ele vai te crescer. Ele vai fazer maravilhas sobre a sua vida. Você pode não estar entendendo, mas Deus é Deus. Deus vai fazer. Eu acho interessante, recentemente eu fiz abertura na igreja e eu falei um pouquinho sobre um texto de Davi. No Salmos 13. E eu acho interessante que Davi, ele tem uma característica muito, para mim, que influencia muito esse momento. Eu entendo muito esse momento dele.
Porque nesse momento do Salmos 13, ele começa a falar ao Senhor de uma forma tão desesperada, com tanto medo, mas com tanto medo. E eu acho interessante que ele começa a falar para Deus: Senhor, até quando, Senhor? Eu vou dormir o sono da morte. Senhor, os meus inimigos vão olhar para mim e vão rir de mim. Eu vou morrer, Senhor. Vou fechar os olhos e vou morrer, Senhor. Davi está desesperado neste momento. E não é por menos. Davi estava sendo perseguido pelo rei. Davi estava sozinho, se escondendo. Ele estava com medo. E nós estamos com medo. Independente do que está acontecendo, fica medo. Mas nós precisamos nos alegrar ao Senhor. E Davi chega um momento que ele entende. Ele entende que o Senhor tem um plano certo sobre a vida dele. Quando você vê a história de Davi, você vê que Davi já havia sido consagrado rei. Ele iria se tornar rei. Mas por que ele estava com tanto medo de morrer se isso ainda não havia se cumprido? Davi estava com medo. Davi estava desesperado. Mas eu acho interessante que a partir do versículo 5, parece que Davi tem um momento que ele entende que alguma coisa, ele entende que alguma coisa vai mudar ali. Ele entende. E aí ele começa a falar: Senhor, eu, porém, confio no teu amor. Eu confio no teu amor. E o meu coração exulta em tua salvação. Davi declara: eu confio no teu amor. E ele fala que o meu coração exulta em tua salvação. Ele está feliz. No meio do desespero, Davi está feliz. Ele está feliz porque existe nele o quê? Existe nele fé. Senhor, eu confio. Eu confio no teu amor. Eu confio em ti, Senhor. Eu tenho fé em ti, Senhor. Eu confio, Senhor. E o meu coração se alegra. O meu coração exulta. O meu coração está feliz em tua salvação. Meus amados, quando o Tiago começa a falar, tem de grande alegria o motivo de estar passando por dificuldades. Tiago está falando para nós. É o seguinte: tenha fé, se alegra na fé, tenha convicção, porque o Senhor vai te salvar. O Senhor vai te salvar. Tenha fé, tenha alegria, tenha convicção, o Senhor vai te salvar. E ele conclui assim, ele conclui da forma que eu acho tremendo. Eu quero cantar ao Senhor, pelo bem que me tens feito. Davi estava desesperado, com medo, sozinho, achando que a qualquer momento ele iria morrer. Mas ele fala: Senhor, eu quero cantar pelo bem que me tens feito. Essa semana, por várias vezes, eu peguei o violão lá em casa e comecei a cantar. E ia uma música atrás da outra, uma música atrás da outra. Eu estava falando para o pastor aqui, a gente liga o ar-condicionado e a garganta começa a falhar. Então, eu tinha voz para 1 hora cantando, no máximo, brincando e desafinando tudo, né? Que sem voz você começa a afinar. E eu falava para Sam: eu vou louvar o Senhor até acabar a voz. E eu falei essa semana, eu tive essa semana uma pessoa que infelizmente amigo que não resistiu. Essa semana eu falei: Senhor, essa semana eu canto até acabar a voz. Por várias vezes essa semana eu peguei o violão e fui até acabar a voz. Teve dia que deu 2 horas, teve dia que deu 1, teve dia que deu 10 minutos, até acabar a voz. E Davi declara: Senhor, eu quero cantar ao Senhor pelo bem que me tens feito. Meus amados, nós precisamos nos alegrar em meio à tribulação, em meio aos problemas, em meio às dificuldades. Por que nós precisamos nos alegrar? Porque isso é uma prova de fé. Isso é convicção de que o Senhor vai fazer. Isso é a certeza de que Deus está no controle de todas as coisas. Isso é a convicção de que o Senhor sempre vai fazer o melhor por nós, o bom, o perfeito, o agradável.
Ele sempre vai fazer aquilo que é o melhor para nós. Além disso, quando nós temos alegria no meio das provações, a gente está declarando fé ao Senhor. E o Senhor nos torna cada vez mais parecido com eles, mais próximo a Ele, nos fazendo ter maturidade, ou seja, nos fazer conhecer Ele mais e estar mais próximo dEle. E ter integridade, ou seja, ser mais parecido com Ele. Amém? Vamos louvar o Senhor. Eu quero orar a Ele, declarar louvores a Ele, declarar o quanto somos gratos a Ele por tudo que Ele tem nos feito, declarar que Ele tem sido fiel conosco, independente do que tenha acontecido, independente do medo, independente do sofrimento. Eu sei que muitos de nós, muitos de vocês aí que estão assistindo, teve perdas. Muitos de vocês estão com familiares, amigos hospitalizados. Muitos de vocês perderam os empregos. Muitos de vocês estão com medo até de sair de casa. Paizinho eterno, te damos graças, Senhor, porque independente se nós não entendemos, o Senhor sabe o presente, o passado, o futuro. O Senhor sabe, Senhor, o que vai acontecer lá na frente. O Senhor sabe de todas as coisas, Jesus. Paizinho eterno, nós às vezes não entendemos, Senhor, aquilo que o Senhor está fazendo. Nós, Senhor, não entendemos, Senhor, o porquê de uma doença como essa que estamos vivendo, uma pandemia como essa que estamos vivendo. Mas nós sabemos, Senhor, que Tu és o Deus de amor, de graça, de justiça. Tu és o Deus que cuida, que supre. Oh, Paizinho, queremos, Senhor, Te louvar, Pai, como Davi declara, pelo bem que nos tem feito. Queremos Te louvar, Senhor, com alegria, Senhor, até pelo mal que nos tem acontecido. Porque sabemos, ó Pai, que o Senhor tem trabalhado em nossa vida, que o Senhor tem aumentado nossa fé, que o Senhor tem mudado, Senhor, tem nos transformado, Senhor, e que o Senhor já tem moldado aqueles que têm, Senhor, prevalecido e permanecido em Ti. Oh, Jesus, colocamos nossas vidas diante de Ti com alegria, reconhecendo, Senhor, que Tu és o Deus da salvação, reconhecendo, Senhor, que Tu és o Deus que salva, Tu és o Deus que cura, Tu és o Deus que transforma, reconhecendo, Senhor, que o Senhor tem um plano para todas as coisas. Paizinho, pedimos, Senhor, nesse momento apenas, ó Pai, que o Senhor nos mostre, nos ensine, nos esclareça as Tuas vontades, Senhor, para que possamos, Senhor, andar em retidão, conforme a Tua vontade, conforme o Teu desejo, conforme aquilo que o Senhor quiser. Te louvamos por tudo, Pai, e Te agradecemos. E queremos, Senhor, todos os dias da nossa vida, ser gratos a Ti, e cantar louvores a Ti, e declarar louvores a Ti, pelo bem que o Senhor nos tem feito. Em nome de Jesus.